Olá, sejam bem-vindos! Sabe aquela sensação quando o coração parece que vai sair pela boca? Seja antes de uma apresentação ou quando a gente leva um susto no meio da noite? Pois é, esse é o sistema de alarme do nosso corpo trabalhando a todo vapor. E hoje a gente vai dar uma espiada nos bastidores para entender o que exatamente acontece dentro da gente nesses momentos. E o nosso ponto de partida é o cérebro. Ele é a grande central de comando, a torre de controle que fica o tempo todo de olho em qualquer sinal de perigo, pronta para apertar o botão de emergência. E bem lá na base do cérebro, a gente encontra duas pecinhas-chave, o hipotálamo e a hipófise. Pensa neles como os maestros de uma grande orquestra. Eles não sentem o medo em si, mas recebem um alerta de outras áreas do cérebro e dão o sinal para começar toda a sinfonia do estresse. E a primeira reação é pá! Quase instantânea. Ela corre pelas vias expressas do nosso corpo, que é o sistema nervoso. É uma resposta extremamente rápida. Quem comanda essa via expressa é o sistema nervoso autônomo. Ele é tipo o piloto automático do corpo, sabe? Controla o coração, a respiração, a digestão, tudo sem a gente precisar pensar. E ele é dividido em duas partes que vivem num cabo de guerra. E essa analogia aqui é perfeita. De um lado, a gente tem o sistema simpático, que é o acelerador. Sentiu o perigo, ele pisa fundo. Do outro lado, tem o sistema parasimpático. Ele é o freio, o responsável por acalmar as coisas depois que o susto passa. E quando o acelerador é acionado, aí o corpo se transforma. O sistema simpático libera substâncias como noradrenalina e adrenalina. O coração dispara, as vias aéreas se abrem para entrar mais oxigênio, as pupilas dilatam para a gente enxergar melhor, e o sangue sai de áreas como o estômago e vai direto para os músculos. Em resumo, essa é a resposta de emergência. É como uma mensagem instantânea enviada para todo o corpo ao mesmo tempo. A ordem é clara. Atenção, fiquem prontos para agir agora. Só que essa mensagem instantânea não é tudo. Enquanto os nervos estão a 1000 por hora, a central de comando lá no cérebro já está preparando uma segunda onda de resposta. Essa é mais lenta, mas olha, o efeito dela dura bem mais. Então, se a resposta dos nervos foi um zap, essa segunda onda é tipo uma carta registrada. Demora um pouquinho mais para chegar, mas o recado que ela traz é poderoso e garante que o corpo continue em estado de alerta total. Esse caminho hormonal tem um nome, é o eixo HPA. Pensa nele como uma corrida de revezamento. Primeiro, o hipotálamo libera um hormônio. A hipófise recebe esse sinal e libera um segundo hormônio. E esse segundo hormônio viaja até as glândulas adrenais, que ficam ali em cima dos rins, com a ordem final. E qual é a ordem? Liberar cortisol. O famoso hormônio do estresse. A principal missão do cortisol é basicamente inundar o corpo com energia. Ele joga os níveis de glicose, ou seja, de açúcar no sangue, lá para cima, dando combustível de ação rápido para os músculos e para o cérebro. E é nesse momento que as duas ondas, a rápida dos nervos e a lenta dos hormônios, se encontram no pico. Agora sim, o corpo está 100% preparado, no auge do famoso modo luta ou fuga. E o resultado é impressionante. A frequência cardíaca, por exemplo, pode mais do que dobrar. A gente sai de uns 70 batimentos por minuto em repouso para, de repente, 150. É o coração bombeando sangue e oxigênio para todo lado. A respiração, claro, acompanha esse ritmo frenético. Também dobra. Mais ar entrando, mais oxigênio para os músculos, que estão se preparando para um esforço gigantesco. E com o cortisol no sistema, o corpo está funcionando com combustível de foguete. A energia está ali, na ponta dos pés, pronta para ser usada para qualquer coisa que seja necessária. Lutar ou, claro, fugir. Então, para a gente resumir essa equipe química, a gente tem a adrenalina para dar aquela explosão de força imediata, a noradrenalina para manter o foco e o alerta no máximo, e o cortisol, garantindo a energia por mais tempo. É uma orquestra perfeita, com cada um fazendo sua parte. Certo, mas depois que a ameaça vai embora, o corpo não pode continuar nesse ritmo para sempre. Custa muita energia. É preciso um jeito de voltar ao normal, de desligar o alarme. E é aí que entra em cena o nosso freio. Lembra dele? O sistema parasimpático assume o controle. Ele pisa no freio e começa o processo de recuperação, a fase do descansar e digerir. E o que ele faz? Exatamente o oposto de tudo que a gente viu. O coração desacelera, a respiração fica mais calma, mais profunda. O sistema digestivo, que estava em pausa, volta a trabalhar.
o corpo finalmente começa a relaxar e a conservar a energia de novo. O equilíbrio foi restaurado. E é muito importante entender que esse sistema todo não é um defeito do nosso corpo. Muito pelo contrário, é uma obra-prima da evolução. Um mecanismo de sobrevivência que foi ajustado e refinado ao longo de milênios para nos proteger de perigos reais e imediatos. E isso nos traz a grande questão para os dias de hoje. Esse sistema foi projetado para picos de estresse, para um período que aparece e depois some. Mas e no nosso mundo, onde as ameaças são um prazo final, uma conta para pagar, o trânsito? O que acontece quando o acelerador fica pressionado por dias, semanas, meses? Esse é o problema do estresse crônico. E é algo que vale a pena a gente pensar.